Bom, pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal. Eu fiquei um tempo aí sem falar a respeito de inteligência artificial, mas hoje a notícia que eu trago é uma notícia animadora, tá? Se a inteligência artificial de aprendizagem profunda está resolvendo tudo que exige analisar muitos dados, né? Por que não usar essa ferramenta para melhorar a previsão do clima, né? Será que já não fazem isso há muito tempo? Será que o acerto da previsão melhorou nos últimos anos com toda essa onda de inteligência artificial? Pois muito bem, vamos tentar esclarecer aqui essas perguntas e que o futuro promete sobre a previsão do tempo, né? Outra pergunta que fica é se o ser humano afeta a natureza em longo prazo, né? E presume-se que em 10 dias o que manda mesmo é a natureza, é a aleatoriedade da natureza, porque é tão difícil prever o tempo e principalmente em uma região muito pequena sobre uma cidade, por exemplo, né? Bom, para esclarecer essas perguntas, vamos entender que a meteorologia é a área do estudo científico que mais evolui, né, que mais usa variáveis envolvidas aí, e quanto mais tiver, né, mais difícil fica calcular e gerar um resultado. Então, por que não usar a inteligência artificial para prever esses dados do tempo, né? Então a questão é que já fazem isso há muito tempo, né? Antes de 1994, a previsão do tempo era de 60% de acerto para prever apenas 36 horas, ou seja, um dia e meio, né? Hoje, pasmem, o acerto é de 98% por um período maior ainda de 48 horas e 70% para prever em 5 dias, né? Claro que toda essa assertividade é para o clima de uma região bem grande. Então, em pontos isolados, a previsão se torna quase impossível, né? Sabe quando a previsão informa aí 90% de chance de chover nas próximas horas e acaba não chovendo? Pois então, é uma previsão para uma região e não para um bairro como você mora aí, né? Então é por isso que muita gente fica em dúvida se os anúncios aí na televisão estão mentindo ou não, né? Com a inteligência artificial é possível melhorar isso e muito. No entanto, é necessário muito poder de processamento de dados e muito dinheiro investido. Imagina em breve qualquer agricultor ficar tranquilo, né, em saber que em qual dia em que vai acontecer aquele granizo, né, ou uma chuva forte, claro, salvo o devido tempo aí de previsão. Muitas cidades nós sabemos que são afetadas aí por chuvas inesperadas, né? Então, com uma previsão aí mais assertiva, muitas pessoas poderiam se preparar para qualquer alagamento, né? Plantações poderiam aí ser melhores, né? O agricultor poderia saber o momento certo do plantio e até poderia receber uma recomendação no celular, né? Você aí para não sair sem a capa de chuva, que com certeza num trecho de 1 quilômetro, né, até o seu trabalho vai cair uma chuva, né? Que dia que vai ser isso daí? Segundo, né, os estudos, isso vai acontecer em breve com a ajuda da inteligência artificial. Enfim, né, vamos falar aqui da gigante Google. Um estudo publicado no final do ano passado, né, na revista eScience, apresentou, né, estudos que revelam que o sistema de inteligência artificial DeepMind da Google permitirá processar e prever o clima em menos de 1 minuto, segundo seus desenvolvedores. Para vocês terem uma ideia, hoje leva-se horas, né? E horas pode acontecer uma chuva forte, né? E qual o nome dessa tecnologia da Google? É o GraphCast, e ao que parece conseguiu prever o tempo melhor do que qualquer outro serviço aí de meteorologia. E quais são os serviços já considerados bons no mercado de hoje, né? Um deles é o Agares da Europa, né, que é considerado o melhor sistema de previsão do tempo até então. O sistema Google, né, ele fez previsões usando 1.380 variáveis. Então eu não falei que o clima é uma das coisas mais complexas, dos sistemas mais complexos que existem? Então, o sistema da Google foi 90% melhor do que o Agares nos casos estudados.
Mas há outro grande promissor sistema de previsão do tempo baseado em inteligência artificial chamado Pango Weather, né? Novamente a China aí querendo e conseguindo dominar muitas tecnologias. E até mesmo esse sistema chinês ficou no chinelo, né, perante o Graphcast da Google, que ele foi 99% melhor nas previsões. Tá? Então, seja da China ou dos Estados Unidos, a inteligência artificial em todos os setores promete muitos avanços, meus caros. Como eu disse antes, né, em 1994, nós ainda éramos péssimos em prever o tempo se comparado com hoje. E vamos melhorar com certeza muito a previsão do tempo com a ajuda da inteligência artificial. Então aqui, meus caros, as palavras do próprio estudo, né, o autor principal do estudo, Hemilan, né, segundo ele, abre aspas, as nossas análises revelaram que o Graphcast pode, da mesma forma, identificar eventos severos antes que os modelos tradicionais, apesar de não ter sido treinado para essa finalidade. Então eu suponho, né, que tenham criado um sistema semelhante aos que já estão em uso e o executaram, né, e o que deu? Conseguiu operar e prever o tempo, né? Agora treinando, né, treinando a coisa fica melhor ainda, então chega aos índices de precisão que eu mencionei antes, né? E como funciona esse sistema da Google, né? Pois então, o sistema ele roda em nuvem, olha só que trocadilho, estamos falando aqui do clima, ele roda em nuvem, né, e em computadores que usam os processadores dedicados aí, desenvolvidos pela própria Google com inteligência artificial, os famosos TPU versão 4. Tá? Para ter uma comparação, os modelos como o Agares, né, que é o modelo europeu para prever o tempo, né, ele usa um sistema determinístico, né, então ele realiza a famosa previsão numérica. Já a Google, ela usa a inteligência artificial na sua mais pura definição. Esse modelo determinístico do Agares, né, até vamos dar uma salva de palmas aqui para os programadores, é um sistema complexo, né, complexo pra caramba, envolve várias equações numéricas, equações matemáticas baseadas na física da atmosfera para fazer essa previsão. O que o pessoal da Google está fazendo também traz os seus méritos, né? Mas particularmente eles estão usando a base das redes neurais, que é o aprendizado profundo, o que torna o sistema mais simples de operar, né? De desenvolver, já que as bases neurais servem para tudo. Não que eu esteja dizendo, né, que não seja complexo, mas como eu venho falando direto aqui no canal, os modelos de aprendizagem possuem a base neural. A partir disso, meus caros, é só ajustar, né? E querem coisa mais agradável do que usar um sistema que vale para tudo, né? Clima, criar imagens, cantar, né? Essa é boa, né? Para quem acompanha no canal aí tem um vídeo sobre o Suno.ai, que ele cria músicas que é de espantar mesmo, né? Paixão sertaneja, feito melodia, nosso amor ecoa pelo... E por falar em ajustar, né, é isso que a Google fez. Ela pegou uma rede neural, mais precisamente uma variação aí feita de grafos, ou seja, neurônios interligados entre si. Na verdade, praticamente toda rede neural é composta de grafos, né? Então podemos simplificar aqui que essa inteligência artificial é um tipo específico de grafos, né? Então cada arranjo desses grafos permite aprendizados e performances diferentes, né? O banco de dados, né, como eu digo sempre, quanto mais dados melhor, né, para treinar uma inteligência artificial de aprendizagem profunda. Então nesse caso eles usaram dados meteorológicos aí de 1979 até 2017. Agora imagina os desenvolvedores tendo que alimentar manualmente, né, os modelos tradicionais com tanta informação. Se torna, né, algo impraticável. Aliás, quando perguntarem para vocês aí um resumo em poucas palavras aí do que é Deep Learning, aprendizado profundo, você só diz dados, muitos dados, né? Pois então, eu falei sobre treinar inteligência artificial, né? Após treinada, né, com esse mundaréu de dados,
Basta alimentar a inteligência artificial com as condições atuais do clima e como foi nos últimos dias. Então só isso, meus caros, já é o suficiente para o GraphCast prever o tempo, né? Com muita precisão para as próximas 6 horas. Depois dessa previsão, o que na verdade são novos dados aí que irão alimentar e prever ainda mais horas e chegar a uma previsão de 10 dias. Então lembram que eu falei que o espaço de previsão para prever com boa assertividade também é importante, o espaço físico? Então essa região, né, física, ela tem um nome entre os especialistas, é chamado de resolução espacial entre os climatólogos aí, né? Pois então, essa inteligência artificial da Google afirma que sua resolução é de 28 quilômetros. Para você ter uma ideia, a Gares da Europa, né, ela afirma que a sua resolução é metade disso. Mas como assim? Né? A Google não é a bonzona, e aí que mora a curiosidade. Mesmo com espaço maior de resolução, em testes a GraphCast da Google se mostrou melhor, indicando assim que resolução, né, é como se fosse aqueles rádios que a gente comprava que nem doido antigamente, né, quando mais PMPO tinha, mais a gente comprava e ficava interessado, né? Depois descobrimos que cada fabricante colocava sua potência até que viessem as leis aí para padronizar tudo, tá? Então, justamente por ter uma assertividade melhor em baixa resolução é que a inteligência artificial da Google teve melhor desempenho que a sua rival Agares e chegou a praticamente ser 100% melhor em baixa resolução, tá? É disso que nós precisamos hoje, uma previsão melhor do tempo em regiões cada vez menor, né? Então aqui uma dica valiosa para você, né? Só para finalizar, né? Eu espero que tenham entendido como é que funciona, né, a inteligência artificial aí da Google e a previsão do tempo, né? Eu quero mostrar para vocês esse serviço aqui da Microsoft, né, que roda no celular também e já me ajudou muito antes de sair de casa, né? Ele mostra, né, esse daqui é o site, ele mostra relativamente bem sobre temperatura, chuvas, vento, poluição do ar, né? Sensacional. Recomendo salvar aí nos seus favoritos, no seu celular, é só colocar um atalho aí entre os seus ícones para ficar sempre precavido, né? Então tem vezes que até uma chuva, né, é um sinal, né? Aqui no mapa, se você olhar bem, a resolução dos modelos de previsão atuais ainda deixam a desejar, né? Então acontece de estar chovendo e esse mapa ainda não ser preciso aqui, mostra que não há chuva de tão localizada que ela é. Mas o que as inteligências, né, vale lembrar isso, o que as inteligências artificiais permitem para o futuro beira a ficção. Então, só para finalizar, as inteligências artificiais irão permitir um paraíso aqui na Terra, ao mesmo tempo que podem favorecer aí o contrário, né, um futuro distópico, né? Basta conscientização no uso benéfico dessa tecnologia e o link dessa ferramenta e de todos os artigos que permitiu fazer esse vídeo para vocês hoje aqui está nos comentários, aliás, está na descrição do vídeo. Não deixe de deixar os comentários aí, não deixe de deixar, né? Aí é terrível. Os comentários aí na descrição, inclusive, né? Acessem também esse mapa aí da Microsoft, né? Gratuito, não exige conta, né? E paz nos seus corações. Fui.